Porque Deus, o Criador, deixou para mim e para você o segredo do sucesso. O segredo do sucesso não é estudar em Oxford. O segredo do sucesso não é entrar na USP. O segredo do sucesso não é ser sorteado na Mega Sena. O segredo do sucesso, primeiro, é entender como que o Criador viveu entre a criação. Porque sendo Deus, preste atenção, Jesus sempre foi Deus. Guarde isso, que isso é importante. Jesus sempre, nunca deixou de ser Deus. Todavia, contudo, Ele não sempre, corrigindo a palavra, Ele não sempre foi homem. Ele sempre foi Deus. Mas houve algo novo na eternidade de Jesus. Foi quando Ele se tornou homem. E Ele viveu entre nós como homem, mostrando para mim e para você o segredo de uma vida bem-sucedida. Porque embora sendo Deus, Ele viveu entre os homens como um homem. E os discípulos perceberam isso. E abra sua Bíblia aí, rapidinho. Evangelho de Lucas diz que Jesus estava o quê? Jesus, porém, olha lá, Evangelho de Lucas, não, anterior, 11:1. Lucas 11:1. Eu não mandei esse? Ah, lá. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Porque Ele era o Deus homem. Ele era o Deus homem. Ele viveu como homem. E Ele está querendo mostrar algo para mim e para você, como que um homem vitorioso, conquistador, vive. Como é que ele vive, irmãos? Orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, o que ele pediu? Me ensina a andar sobre as águas. Foi isso que está escrito? É isso? Senhor, ensina-me a expulsar demônios. É isso que está escrito? Senhor, me ensina a dar vista aos cegos, a ressuscitar mortos. Não foi isso que os discípulos pediram. Aqueles discípulos eram um bando de chupa-cabra, irmãos. Estava tudo interessado em saber qual era o segredo do sucesso deste homem. Porque até então eles não tinham revelação de que Ele era Deus também. Eles tinham revelação de que Ele era um grande rabino, de que Ele era um grande profeta, e era um grande mestre. E Ele era tudo isto também. E eles lá, olhando Jesus, algo na vida de Jesus impressionou mais os discípulos do que ver o cego enxergar, do que andar sobre as águas e do que ressuscitar mortos. Algo impressionou tanto que eles chegaram para Jesus e falaram assim: já descobrimos, eureka! Já sei o que Ele faz para conseguir que tudo dê certo na vida dele. O segredo está, Margarete, em como aquele homem ora. Porque quando ele ora, mexe o céu, mexe a terra. Quando ele começa a orar, coisas começam a acontecer para tudo quanto é lado. Parece que ele se conecta com o céu e o céu se conecta com a terra. Esta era a leitura dos discípulos. Faz sentido o que eu estou falando ou eu estou viajando na maionese? Porque eles poderiam, irmãos, pedir um monte de coisa para Ele. Me ensina, mas eles fazem um pedido porque
para eles, a oração daquele homem Jesus era algo impressionante, era algo impactante. Não é normal. Eu nunca vi, Jorge, eu já vi fariseu orando, eu já vi saduceu orando, eu já vi profeta orando, mas quando este homem Jesus abre a boca para orar, alguma coisa, alguma não, muita coisa acontece. Diga assim: eu preciso entender o que impressionava a vida daqueles homens. Amém? Agora a pergunta vem: como é que as pessoas, irmãos, o nosso tempo de conexão aqui é para falar com crente que tem fome e sede de Deus. Amém? Amém. Então eu quero lidar aqui não com criança, eu estou querendo lidar aqui. Eu era menino, falava com menino. Agora eu estou falando com gente que está querendo crescer, avançar e prosseguir. Beleza? Eu não vou me deter em rudimentos. Eu vou avançar porque Deus espera que eu e você amadurecemos. Então repita comigo: assim como Jesus impressionou os homens quando ele orava, minha casa, minha família e os homens que se aproximarem de mim precisam também serem impactados pela minha oração. E eu não estou falando de uma oração bonita, cheia de uma profunda exegese, com aquela oração perfeita na hermenêutica, nas colocações, com palavras bonitas, com profundezas de profundidades. Não, eu estou falando de oração que conecta a terra aos céus e os céus à terra. Diga assim: Jesus tem prazer em me ensinar a orar de verdade. Amém? Continua Lucas capítulo 5, verso 16. Lucas capítulo 5, verso 16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Não é à toa que essas duas palavras estão aí. Lugares solitários para orar. Vá agora para Mateus capítulo 14, verso 23. Irmãos, como eu e você precisamos entender e descobrir o segredo de uma vida bombástica, poderosa, atômica. Está aqui demonstrado nas Escrituras. Achou aí Mateus capítulo 14, verso 23? Achou? Quem achou, diga achei. Tendo despedido a multidão, multidão fala de trabalho, estou trabalhando, estou atuando, estou cantando, estou servindo, estou cuidando de uma célula, estou ajudando a arrumar cadeira, estou fazendo um monte de coisa. Tendo despedido a multidão, subiu como, irmãos? Subiu como? Sozinho a um monte para... Ao anoitecer, ele estava ali como, irmãos? Como que ele estava ali? Sozinho. Irmãos, se tem algo que eu e você precisamos cultivar, é a solitude na oração. É o tempo que eu paro tudo para estar com o dono de tudo. Irmãos, se Deus está comigo, com você o tempo todo, imagina com Jesus. Mas Ele está querendo ensinar algo para mim e para você. Deus está em todo lugar. O Pai sempre estava com o Filho, mas o Filho tinha determinadas responsabilidades, tarefas, missões, mas Ele parava
E eu trabalhei isso no domingo, para entrar na tenda do encontro. Diga assim: eu preciso entender que eu preciso entrar na tenda do encontro. Mas pastor, eu tenho tantas responsabilidades, eu tenho tantas atividades, o senhor não sabe, eu tenho que cuidar de cachorro, eu tenho que cuidar eu tenho que cuidar da sogra, eu tenho que cuidar do pai, eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas olha só, quando a gente olha para o ser humano, ele sempre dá um jeito para fazer aquilo que ele gosta de fazer. Tem gente que gosta, nada contra, mas tem gente que gosta de ir para estádio, assistir jogo de futebol. E naquele dia, ele se organiza na empresa e faz um monte de loucura para ir lá para o seu estádio de futebol. Tem gente que gosta de, na sexta-feira, sair para comer pizza com a esposa. Nada contra, totalmente a favor. Mas nesse dia, ele precisa remodelar, porque ele tem algo que ele gosta de fazer. É a mulher que gosta de pintar o cabelo, de arrumar o cabelo, de fazer a unha, né? De usar cartão de crédito. E aí, ela tem aquele dia que ela dá um jeito aqui, dá um jeito ali, espreme aqui, espreme ali. Mas tem o dia da beleza. Beleza para alguns, tristeza para outros. Mas é o dia dela. Minha esposa fala: é o meu dia. Eu falo: amor, tem tanto lugar aqui em Atibaia. Não, ela quer vir lá de Atibaia para vir para cá, para poder arrumar o cabelo aqui. Eu falei: amor, mas é o meu dia. Eu falei: nossa, mas até ontem você estava com uma correria, corria para cá, corria para lá, tinha tanta coisa. Você falando para mim que você precisava de 40 horas no dia para fazer tudo. Sim, mas eu já me programei para hoje. Hoje é o meu dia. E nesse dia dela, irmãos, mas não tem filho, não tem cachorro que interfere, porque ela quer o dia dela. Aí eu falei: tá bom, então vai. Já me acostumei com isso. Mas por quê? Porque para ela é importante, porque ela gosta disso. Agora, olhe para mim. Não é normal para nós cristãos. E nós precisamos orar contra isso. Porque se uma das bombas atômicas da felicidade, da verdadeira alegria, da vitória e da conquista é tempo sozinho, irmão Toninho, com Deus, alguma coisa está errada se eu não gosto e se eu não dou um jeito na minha agenda, no meu calendário, na minha programação, para entrar e estar a sós com Deus. Você veio ouvir a voz de Deus? Deus está dizendo para mim e para você que Ele entende que você gosta de ir no shopping, que você gosta de cuidar do carro, que você gosta de jogar bola, e tudo que Ele fez é para trazer alegria para o meu e para o seu coração. Viu, irmãos? Não é pecado estas coisas, mas o pecado é quando a gente não tem o mesmo prazer, a mesma preocupação, o mesmo zelo e a mesma paixão em eu vou para a tenda do encontro. Eu preciso encontrar a minha bomba atômica de felicidade. Eu preciso encontrar aquele que põe em ordem o que está em desordem. Eu preciso estar sentado no colo do meu Pai. Pergunta: por que Jesus orava? Duas respostas, vamos para ganhar tempo aqui. Primeiro, porque ele amava o Pai. Diga assim: eu preciso orar, porque eu amo o meu Pai. Eu amo a Jesus. Eu amo o Espírito Santo. Isto precisa ser uma verdade na minha vida. Segundo motivo, e nós vamos continuar aqui. O segundo motivo eu não vou estragar aqui. Vamos lá. Agora, não é triste saber que o trabalho no reino é algo que muita gente quer evitar? Já viu crente velho, que não é crente só velho não,
E porque eu abomino essa expressão, porque eu sou crente velho de igreja, irmãos, e eu quero dizer uma coisa para você: como eu tenho prazer em trabalhar na casa de Deus. Ah, é porque você é o pastor? Não, eu tinha isso na adolescência, eu tive isso na juventude, eu tive isso no meu início de casamento, e graças a Deus eu vejo minha família, meus irmãos, muita gente com o mesmo prazer e desejo. Não é por causa do meu título, mas é por causa do meu coração. Alegrei-me quando me disseram: vá para a tenda do encontro com o seu pai. Como eu e você. Agora, a tristeza no meu coração em ver que muita gente se organiza para festas, se organiza para eventos na família, se organiza para organizar, programar, para fazer e desfazer, mas quando envolve a igreja do Senhor, não, neste momento eu não posso, neste momento não dá para mim. Isso não bate com aquilo que Deus espera de nós, irmãos. E eu mencionei um pouquinho isso no domingo, que o descanso nosso está em Deus. Repita comigo assim: o verdadeiro descanso está em Deus. Lembra quando eu mencionei que o sol pode cair sobre todo mundo, mas a Bíblia diz que à sombra do Onipotente nós descansaremos. E eu fico feliz, irmãos, em testemunhar da minha própria vida. Eu estava viajando para descansar com a minha esposa, comemorar aniversário de casamento, entre aspas, irmãos, me desligar daquilo que é a igreja. Mas não dá para se desligar daquilo que é a igreja, porque eu sou a igreja. Não dá para me desligar do culto, porque eu sou o culto a Deus. Eu estava em um hotel, sentado, olhando para a praia, irmãos, e de repente a glória e a unção de Deus veio sobre mim de uma forma tão louca que começou a incendiar meu coração. Eu rolava na cama, não preciso dormir porque ainda é cedo. Eu olhei no relógio, não tinha dado nem 5 horas da manhã ainda. E eu olhando, eu falei: Senhor, mas tem tanta coisa explodindo no meu coração. A glória de Deus invadiu aquele quarto de hotel, irmãos. Eu fui para descansar, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você não tem noção como o verdadeiro descanso está na presença do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansarei. Tem um monte de gente que volta de férias no dia 30, no dia 1º já está desesperado para entrar de novo, porque já está cansado. Já viram gente assim? O cara saiu de férias no dia 31, no dia 1º ele já está programando a próxima viagem, porque quando deu meio-dia ele já está cansado de novo. É um cansaço que passa. Irmãos, eu estou dando a você o segredo da bomba atômica, que ainda que você não viaje, mas a presença e a sombra do Altíssimo me faz descansar. Diga assim: meu Pai quer que eu descanse, e o descanso está na solitude da sua presença. E aplauda a presença do Senhor. Glória! Agora, muitas vezes, irmãos, nós estamos envolvidos com tantos barulhos, e mesmo para esses que estão na igreja aqui, que competem comigo na quantidade de frequência aqui na igreja, tem o Malco que compete comigo, não sei quem vem mais para a igreja, se eu ou o Malco, o pastor Altair, a Shirley agora entrou batendo carteira também. Mas ouça aqui, irmãos, eu quero deixar algo para o seu coração. Muitas vezes nós estamos envolvidos com tantos barulhos de atividades, mesmo dentro da igreja, que mesmo trabalhando na igreja, nós precisamos ir para o deserto. O deserto aponta para lugar para você ficar sozinho com Deus. Você entende isso? Mas eu estou trabalhando na igreja, eu estou cantando, eu estou cuidando, eu estou organizando, eu estou mexendo no som, eu estou fazendo um monte de coisa. Ouça aqui, quando Jesus, naquele texto que nós lemos anteriormente, ele havia curado muita gente, e aí as multidões foram até ele, e os discípulos disseram: Senhor, tem uma multidão te procurando aí,
Falou, não, eu vou orar. Aí depois que ele foi orar, depois que ele passou, falou, Senhor, e agora o Senhor vai voltar a atender aquele povo? Não, agora eu vou para um outro lugar. Repita comigo, na solitude, no deserto com Deus, no tempo a sós com Deus, Ele me dirige quando eu começo, quando eu termino e para onde eu vou. Irmãos, nós precisamos entender isso. Abra Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12. Olha que coisa poderosa, que é o segundo motivo. Lembra qual era o primeiro motivo que Jesus orava? Porque ele amava estar com o seu Pai. Segundo motivo pelo qual Jesus orava, Lucas 6, 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou o que, irmãos? Passou a noite orando a Deus. Verso 13. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos. Ele tinha uma decisão gigante para tomar. Havia uma multidão de discípulos. E ele tinha que escolher só 12. Você tem noção do que é isso? Eu me lembro na época do meu casamento. Eu tinha um monte de amigos meus, e para escolher os padrinhos, negócio de louco, para selecionar quem ia ser padrinho no casamento. Povo que aluga buffet, eu já falei para meus filhos, nada de festa, se despede na igreja, porque isso é um tiro no pé. Por que você chamou o Fábio e não me chamou? Por que você chamou o pastor Otair e não me chamou também? E por que você colocou e não colocou? E por que foi? E o meu filho não vai poder ir, só tem o meu nome no convite. E a namorada do meu filho? A namorada do meu filho é como uma filha para mim. E aí vira um balaio de gato para você escolher. É assim ou não é? É um balaio, um negócio de louco. Quem você chama, quem põe, quem não põe. Jesus estava prestes a decidir quem seriam os 12 apóstolos dele. Uma decisão difícil. Repita comigo, muitas vezes eu vou estar diante de decisões difíceis, mas Jesus me deu o modelo. Antes de tomar uma decisão difícil, eu preciso me isolar com meu Pai na tenda de encontro e pedir para o meu Pai: ajuda-me a tomar decisão. Você entende isso? Jesus está dando um modelo para mim e para você, irmãos. Ele tinha que selecionar: esse eu pego, esse eu não pego. Eu compro ou não compro, eu saio ou não saio, eu faço ou não faço, eu alugo ou eu vendo, eu caso ou não, começo ou não começo. Irmãos, tem um monte de gente, não, Deus está comigo e eu estou fazendo. Não. Jesus deu um modelo. Vá para um tempo sozinho, me busque, peça uma orientação, fale comigo, clame, chore. Quanto maior a decisão, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando. E pode ser uma coisa, irmãos, Jesus precisava orar menos do que eu e você, porque na nossa oração tem que pedir perdão pelas besteiras que a gente fez, pelas coisas que pensou, que desejou, as presepadas que nós fizemos, né? Você já fez presepada? Um monte de gente já fez um monte de presepada. Senhor, tem misericórdia do que eu fiz, tem misericórdia do que eu falei, tem misericórdia, Senhor, eu não fiz, mas que eu tive vontade de fazer, eu tive, me perdoa, Senhor. Jesus não tinha que pedir perdão de nada, ele já ia direto ao ponto, ter comunhão com o Pai e pedir uma direção. Lembra-se, ele agora era Deus, mas ele viveu na terra, na dependência do Pai e do Espírito Santo. Repita comigo, mesmo sendo Deus, aqui na terra, como homem, ele precisava de uma direção do Pai e do Espírito Santo. Irmãos, como que eu estou tratando é algo tão importante e tão curador para nós, irmãos.
tão curador para nós. Mateus capítulo 26, verso 36 diz, Mateus 26, 36 diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Irmãos, o que o Getsêmani orienta, lembra eu e você, nos chama a atenção de quê? Irmãos, estava prestes para o momento mais difícil. A morte estava batendo na porta dele. Os soldados estavam vindo para prendê-lo. Judas já havia traído. O negócio, o circo estava pegando fogo. Linguagem aqui ZL. O negócio estava pegando. Ia ser um dos momentos mais difíceis da vida do Cristo homem. E o que ele fez? Ele foi, fica aqui, porque eu vou ali ter o meu tempo com meu Pai. Sabe o que ele fez? Ele foi agora entrar em guerra. Olha isso aqui. Diga assim: a batalha de um crente não é gritando, não é xingando. E como diz o livro de, nós não vamos entrar aqui não é, para não estragar a mensagem de domingo de manhã, como Coríntios capítulo 6, que os irmãos estavam tudo lá, entrando na justiça, para poder resolver os perrengues lá. Repita comigo novamente: a minha briga não é alterando a voz, não é gritando, não é xingando, não é explodindo. Crente que é crente luta de joelho sozinho. Você entende que ele procurou dar um modelo para a gente? Irmãos, como eu e você precisamos entender. Até tem um filme, né? Eu acho que eu assisti, que é Quarto de Guerra. Não sei os detalhes do filme, mas o título, ele é bíblico, teologicamente correto, biblicamente correto. Porque aonde é que a gente vence as nossas batalhas? Ah, pastor, quando eu ligo para o meu amigo, quando eu entro em contato com o gerente, quando eu falo com o pastor que eu não concordo com aquilo, quando eu entro em contato com o supervisor, quando eu conheço aquele amigo que ele tem um contato dentro do hospital e ele vai conseguir, quando eu entro em contato com aquela menina e para poder tirar a limpo aquilo que ela falou, aquilo que ele disse, quando eu entro em contato com a minha vizinha para saber se ela disse aquilo mesmo. Não, irmãos, repita comigo: eu preciso vencer as minhas batalhas de joelhos a sós com Deus. E se você tem liberdade com o irmão que está pertinho de você, dá um tapa na orelha dele e fala assim: você entende que isso é você, mano? Porque a gente ouve isso, Júnior. Irmãos, a gente ouve isso, Marcelo, mas continua abrindo a boca para brigar com o pastor, para brigar com o prefeito, para brigar com o médico. Às vezes, lembra a frase que eu mencionei: as dificuldades que nos empurram para orar não são dificuldades, são bênção do céu, para te levar a ter mais comunhão e experimentar os milagres sobrenaturais de Deus, irmãos. George Miller, ouça aqui, eu ouvi isso de uma funcionária dele, já tinha visto isso em livro, e ela só testemunhou de que isto era uma verdade e vem vindo de gerações em gerações, e até hoje lá, eles nunca abrem nenhum problema do orfanato para ninguém. Ninguém sabe o que eles precisam, a não ser Deus.
Mas quando a gente perde, quando a gente não tem vida, Zé, de comunhão com Deus, quando a gente não tem contato com os céus, a gente fica correndo atrás de contato com a terra. Aí a gente começa a ficar tudo desesperado. Só que olha que coisa louca e maravilhosa. Ele nem pedia nada para ninguém. E quando vinha, ele nunca agradecia, irmão Toninho, a ninguém. Ele dizia: não vou dizer obrigado, porque você só fez o que Deus mandou você fazer. Vá em paz. Que coisa louca. Assim, mas é um brucutu, é um mal agradecido. Não, porque ele sabia que se aquela pessoa não fizesse, ela estava em rebelião contra Deus. E não, seu problema não é comigo, seu problema é não ouvir. Se Deus mandou você dar, se Deus mandou você trazer, você dê e você traga, porque senão o seu problema não é comigo, é com o Senhor. Diga assim: os meus maiores obstáculos não são vencidos com a minha inteligência, e nem com a minha força, e nem com os meus argumentos. Os meus obstáculos são vencidos. Porque a gente lembra, eu abri um parênteses aqui, a gente lembra daquele texto que existem castas de demônios que só se vencem com jejum e oração. Aquele texto está apontando só para demônios, porque demônio é aquilo que atormenta. Tem gente, tem coisa que, tem dívida que nos atormenta, tem dificuldades na vizinhança, no trabalho, tem tanta coisa que nos atormenta. Demônio aponta para aquilo que rouba a nossa paz. E sabe como que a gente destrói esses demônios? Entrando em batalha. E como é que a gente entra em batalha? Entrando no secreto da tenda do encontro e dizendo: Pai, levanta-te e põe a tua mão. E a alegria do meu coração, George Miller, eu não sei se eu mencionei isso no domingo, ou se mencionei de manhã ou de noite, sei lá, mas eu vou mencionar de novo. Vamos lá. Que eu tive o privilégio lá de ir lá no orfanato. Ele falou assim: George Miller já havia morrido já há mais de 40 anos, e nós, os funcionários, viam os milagres que ele fazia, que Deus operava através dele, que muitas vezes não tinha comida nenhuma, e os funcionários diziam: Jorge, não tem comida nenhuma para os órfãos, o que nós vamos servir? Acabou toda a despensa, não tem nada. Fala assim: olha, o seu problema é cuidar das crianças, no sentido de colocá-las na mesa para comer. Agora, a provisão da comida, o problema é do pai dos órfãos. Então coloque eles para sentados na mesa e agradeça. Falei: mas vou agradecer o que se não tem nada? Agradeça só. Quando eles sentaram na mesa e começaram a orar agradecendo, a campainha tocou. Pim. Olha, eu estava passando por aqui e de repente o meu carro quebrou e não vai dar para eu poder levar tudo que eu tenho para uma festa, porque não tem jeito. Eu já avisei lá e eles me falaram que é para entregar tudo para quem eu quisesse. E eu parei de frente para o orfanato de vocês e eu pedi e eu queria que vocês tenham interesse. Tem um monte, era uma festa gigante para 500 pessoas. Tinham 500 crianças no orfanato e a festa era para 500 pessoas. Coincidência? Não, intervenção de Deus. E aí ela contava que 40 anos depois da morte dele, eles sabiam de um monte de milagres como esse. Aí houve uma época lá em Bristol que banana, hoje banana aqui a gente brinca, né? Isso é preço de banana, porque banana tem tudo quanto é lugar. Mas lá naquela região e naquela época, banana era um negócio que só rico tinha. E um dia o diretor do orfanato pegou e falou assim: puxa vida, como eu queria que cada criança ganhasse nesse Natal uma banana. Olha o pedido dele: eu queria tanto
que as crianças recebessem uma banana de presente de Natal. Eu sei que banana é só coisa de rico para comer, mas eu queria, ainda que fosse uma para dividir com 2, 3, picava a banana, mas eu queria que elas recebessem banana. Ele comentou com uma mulher que também era funcionária, assim: nós vamos orar como George Miller fazia. Eles oraram. Quando eles acabaram de orar, tocou a campainha. Olha, nós estávamos fazendo uma entrega em um castelo aqui perto, mas ocorre o seguinte: ocorreram alguns contratempos lá, e eles não querem mais receber banana. E se essas bananas não forem comidas hoje, nós vamos perder as bananas. O senhor aceita receber as bananas do rei? Eu falou: pode descer tudo. E quando foram contabilizar, cada criança não recebeu uma banana, cada criança recebeu 5 bananas. Ele pediu uma, Deus deu 5. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque Deus mostrou para ele que George Miller havia morrido, mas o Deus de George Miller continuava vivo. Irmãos, é nessa ótica que eu tenho orado, clamado e buscado a Deus. John Wesley se foi, e tantos homens que se foram, mas o Deus destes homens continua vivo e atua no meio de nós. Amém? Agora a pergunta: Jesus, antes de tomar uma decisão, antes de ir enfrentar ou fazer algo, ele fazia o quê? Ele entrava num tempo de solitude, um tempo a sós com o seu pai. Pergunta: será que os músicos, será que os professores do Comuna Kids, será que aqueles que atuam e que cuidam da câmera e do som, será que os líderes de célula, será que os membros de uma célula, será que os anfitriões, antes de irem para a batalha, e servir a Deus é uma batalha, porque o diabo fará de tudo para que você não o busque. Será que nós temos entrado no secreto do nosso quarto e dizer: Senhor, levanta-te e põe a tua mão? Nós estamos orando, irmãos, para que Deus nos dê aqueles vizinhos que nem mudaram ainda. Mas como é que nós vamos alcançá-los? Com estratégias de marketing, com estratégias de vamos colocar um holofote, vamos colocar piscina de bolinha lá fora, nós vamos colocar uns palhacinhos brincando. Ouça isso, isso é verídico. Um pastor chinês foi para os Estados Unidos e chegou lá. Ele foi convidado para ir pregar em uma igreja gigante nos Estados Unidos. Quando ele olhou tudo aquilo, olha o que o pastor chinês diz: eu quero parabenizar vocês. Como que vocês conseguem fazer tanta coisa sem Deus? Porque Deus não está neste lugar. Tem luz, tem boa música, tem um prédio gigante, tem tudo o que os homens querem, e tem gente, muita gente, mas ele disse: vocês têm tudo, menos a presença de Deus não está nesta igreja. Que Deus nos livre disso, irmãos, de trabalharmos para Deus, sem o Deus que nos chamou para trabalhar. E como é que a gente trabalha sem Deus? Quando a gente sobe aqui ou faz qualquer coisa sem dependência, sem um coração rasgado, dizendo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a tua presença, se a tua direção não estiver comigo, Senhor, me livra de agir, porque eu sou inteligente, porque eu canto bem, porque eu li o boletim e já memorizei todo o boletim, porque eu sei organizar. Irmãos,
Tem um monte de gente que está querendo aprender a cantar, aprender a tocar, aprender a organizar, aprender a liderar. E o que não falta hoje nas igrejas são mentorias de como é que você faz gestão de igreja, como que você organiza uma igreja em células, como que você organiza um ministério de casais, como que você organiza o ministério de jovens e adolescentes. Eles só estão esquecendo de uma coisa: de ensinar as pessoas a orarem. E é isso que nós precisamos, irmãos. Eu preciso, entenda, eu preciso de um conselheiro, eu preciso de um mentor. Sim, tudo isto é muito bom, mas o que eu e você mais precisamos é entender que no secreto do quarto, ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que vem em secreto, Ele fará algo. E olha aqui na solitude, irmãos, nós temos aqui muito bom, e eu fico feliz de você trazer toda a sua célula para orar aqui. Mas a pergunta é: quando é que você veio sozinho, ter o seu tempo só? Não veio a esposa, não veio o líder de célula, não veio o marido, não veio o filho, não veio o pai, mas você veio porque muitas vezes na sua casa aquele agita, é gente entrando, é gente saindo, é o telefone tocando, é um monte de coisa para fazer, e de repente você se programou, porque para você é importante sentar no colo do seu pai, você chegar um pouco mais cedo, ou você ir embora um pouco mais tarde. Entra naquele lugar que nós separamos, um cenáculo, um lugar para você estar sozinho com Deus. Irmãos, nós vamos entender como é que nós estamos lutando as nossas guerras, irmãos. Conversava agora há pouco com meu filho, eu dizia, tudo muito maravilhoso, ensinando gestão, ensinando como fazer, você precisa melhorar, e tem esse monte de vídeo motivacional, aquele lá, o Einstein, ele foi dito que não servia para nada, e olha quem ele se tornou. Michael Jordan, olha quem ele era, e olha quem ele se tornou. E o Messi, e o que não falta são vídeos motivacionais. Irmãos, tudo isso, para nós cristãos, estou falando com crente, amém, irmãos? Estou falando com crente, amém, irmãos? E a maioria desses vídeos são tudo feitos por crentes. Mas eu quero dizer algo a você: isso é o que a gente chama de evangelho completo. Tudo isso sem a presença, sem a tenda do encontro, não serve para nada. Como não serve, pastor? Aquilo ali me levantou e eu me tornei o campeão de vendas na minha escola, na minha empresa. Eu me tornei o campeão de não sei o que, de luta. Deus tapa na cara de todo mundo lá. Eu era um Zé Ninguém, agora eu sou o Todo-Poderoso. Ah, é? E o que é que te tornou o Todo-Poderoso? Você está poderoso, mas eu quero lhe perguntar: o quanto o poderoso verdadeiro tem de você? Vocês me entendem, irmãos? Eu não estou jogando no lixo aquilo, porque é tudo muito bonitinho, muito legalzinho. Mas eu quero dizer uma coisa para você: os homens mais ricos e mais sábios que já passaram por este mundo, na sua grande maioria, eram homens revoltados contra Deus. Platão, Sócrates, Darwin e tantos outros aí que se passaram. Irmãos, por isso que o cristianismo é para gente simples, que conhece um Deus poderoso e que diz: foi a tua graça e a tua presença que fez. Amém? Vamos aplaudir o Todo-Poderoso. Olá, ai Senhor da glória, eu estou na primeira bomba ainda. Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar quando, irmãos? Orar quando? Quando sobrou tempo. Quando sobrou tempo, é o que está escrito. Devemos orar. Jesus contou, irmãos, é o autor da vida, é o Criador. Está aqui, ó, Jesus contou, Jesus, não pastor Davis, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para ensinar algo. Ó, o que eu preciso ensinar a você:
não é como se tornar o campeão de vendas, não é para você se tornar o melhor e o principal baterista, jornalista, o principal esportista, não. Eu estou querendo ensinar você que você deve orar sempre, 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 sempre. Como nós precisamos, irmãos. Lucas capítulo também 18, ainda no mesmo capítulo, verso 8. E digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Olha o coração do Criador orientando os seus discípulos. Eu digo a vocês, ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, todavia, entretanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque, irmãos, é ausência de fé quando a gente não entra no campo de batalha de joelhos. Eu estou orando lá, não está acontecendo nada, então eu parei de orar. Eu pedi, fiz lá, orei 21 dias, orei uma semana, orei um ano, orei, a coisa não aconteceu. Olha o que Jesus está dizendo: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Levante sua mão direita para os céus. Levante sua mão direita para os céus, levante seu rosto para os céus. Diga: Senhor, eu quero ser este homem que quando o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar fé no meu coração. Faz isto para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Ore por isso, aplauda o Senhor de verdade. Como eu e você precisamos, irmãos, precisamos. Jesus disse: eu não posso fazer nada sem o meu Pai. Jesus disse que não podia fazer nada sem o Pai dele. Eu não faço nada que o meu Pai não tenha me orientado. E nós? Assim, enquanto eu não tenho tempo, já tem que ser feito, não tem? Então eu vou lá e faço. Tem que ser feito, então eu vou lá e faço. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade, Franklin, do meu Pai. Então Jesus está dizendo assim: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Falando como homem. Ele está dando o exemplo. Lá em Atos fala assim: Jesus de Nazaré, o homem. A Bíblia dizendo o homem. Lá em Atos. Por quê? Porque ele viveu como homem. E ele como homem, para ele agir, para ele decidir, ele tinha que ouvir uma direção do Pai. Ele tinha que ouvir uma direção do Espírito Santo, irmãos. Como eu e você precisamos disso. João capítulo 5, verso 30. João 5. Estou acabando a primeira bomba, irmãos. João 5,30. Por mim mesmo nada posso fazer. Olha Jesus falando como homem. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Diga assim: eu preciso viver uma vida que agrada quem me amou, quem me chamou e quem me enviou. Sabe, irmãos, como nós precisamos. É algo maravilhoso, né? Comemoramos a independência ou morte, mas o fato de nós pertencermos a um país democrático, a gente entra numa linha de assim, a gente não sabe o que é estar debaixo do governo de um rei. Um rei que é soberano e a vontade dele é que manda. A gente discute tudo, a gente não concorda, a gente faz plebiscito, a gente faz impeachment, porque a gente não concorda, e aí a gente transfere isso
Pastor Fábio, para o relacionamento com Deus. Eu não concordo, Senhor. Eu não aceito isso, Senhor. Baixa o facho. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, me dá direção, Senhor. Eu não quero que isso ocorra, mas se esta for a tua vontade, Senhor, eu ponho o rabinho embaixo das pernas e digo, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas a gente não, tem que ser, a gente não se submete, porque muitas vezes nós somos escravos de um gigante chamado vontade própria. Tá bom, irmão? Você tem vontade, mas é a vontade de Deus? Não é. A minha vontade era de não ir, mas e a vontade de Deus? Perguntou, Senhor, qual é a tua vontade? Diga assim, eu preciso ser escravo da vontade do meu Pai e do Espírito Santo. E para terminar essa primeira bomba aqui, olha uma frase de Martinho Lutero, o reformador. Lembra? Comemoramos recentemente aí a reforma protestante. Olha o que Martinho Lutero uma certa vez escreveu: tenho tanta coisa para fazer, no diário dele, tenho tanta coisa para fazer hoje, que não conseguirei se não orar pelo menos 3 horas. Isso é o oposto do que muitos de nós têm feito. O Senhor vai me entender, né? Eu tenho tanta coisa para resolver hoje, Senhor. Não dá. Eu acumulo no domingo, eu faço um banco de horas. Ainda se fizesse, mas nem isso não faz. Mas assim, Senhor, não dá. Eu estou com muita coisa para resolver hoje. Irmãos, isso só aponta para aquilo que você acredita que realmente resolve a sua vida. Que não adianta a gente falar, irmãos, não, eu creio no poder da oração, eu creio, é mesmo? Como que você crê, mas não ora? Na intensidade e na grandiosidade dos seus problemas. Porque tem gente, irmãos, que tem mais problema do que Jesus. Porque Jesus ficava o tempo inteiro orando. A gente não precisa orar. Tem uns caras aí, você está rindo, é verdade. Tem crente, irmãos, que tem menos problemas que Jesus. Porque Jesus vivia orando. O cara não ora nunca, dona Joana. E o cara quer que Deus ponha a mão, quer que Deus intervenha. Diga para o seu irmão, vai orar, meu irmão. Vai orar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu li um livro. O título do livro, deve existir ainda hoje. O título do livro era Ocupado Demais para Deixar de Orar. Alguém já leu esse livro? Ocupado demais para deixar de orar. Quanto mais ocupado eu for, quanto mais coisa eu tiver, agora que eu tenho que orar. Eu já experimentei isso na minha vida dezenas, centenas de vezes. Que por causa da agenda, aí eu fui tentar resolver tudo e não consegui. Aí passou um tempo, eu tinha uma agenda tão louca como aquele dia. Aí eu peguei e falei, não, dessa vez não. Dessa vez eu vou orar mais, eu vou multiplicar minha oração. Aí aquilo que eu precisaria do dia inteiro para resolver, eu resolvi em meio período e depois do almoço eu estava liberado. Então, eu e você precisamos aprender a orar. Amém? Como que a gente aprende a orar, irmãos? Como que a gente aprende a orar? Orando, irmão. A W. Tozer diz, orai, 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 até você orar de verdade. Como que a gente aprende a orar? Orando. Vai orando, filho. Acabou as palavras, bota uma música, fica lá quietinho, Senhor, não tenho mais nada para falar. Mas eu decidi no meu coração que eu vou orar meia hora. Então eu não vou sair desse banheiro, eu não vou sair desse quarto. Eu vim aqui para o cenáculo, Senhor, já está doendo o joelho. Eu fico andando, eu fico de pé, eu deito no chão. Eu já fui no cenáculo, encontrei um monte de gente já deitado lá. Ô irmão, está orando bastante, hein? Ah não, cansou o joelho, pastor. Aí está lá deitadinho. E glória a Deus, o cara está lá na presença. Daqui eu não saio, porque eu defini no meu coração que isto é importante para mim. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória! Repita comigo, para eu ter uma vida atômica, vitoriosa, vencedora, eu preciso orar.